Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou o pastor Valdécio Batista e nessa noite eu quero convidar você a fazer uma pequena leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34. Você vai ler em casa. E para nós ganharmos tempo, eu vou começar, a partir desse momento, a destrinchar esses versos de uma maneira muito simples, preciso ser objetivo e claro, para que eu possa também abençoar a sua vida e que esse vídeo não fique tão longo. Desde já, eu agradeço pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição, pelos seus comentários e pelo seu compartilhamento dos nossos vídeos, tá bom? Quando nós lemos Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 34, nós podemos perceber algumas coisas muito interessantes no diálogo de revelação progressiva desse texto. Por quê? A interação entre Jesus e Pedro, em Lucas, ele vai seguir um padrão muito típico dos diálogos rabínicos, nos quais perguntas e respostas e declarações estruturadas, eles vão conduzir o ouvinte a uma compreensão mais profunda da verdade contida nesses versos. Esse método usado é um método pedagógico comum no judaísmo do primeiro século. E ele visa não apenas transmitir informações, mas também transformar o coração por meio de uma revelação gradual. À medida que se vai contando, à medida que vai se lendo o texto, vai se contando a história e elementos fundamentais vão sendo mostrados, e isso visa justamente a transformação do coração por meio dessa revelação gradual. No versículo 31, nós já podemos ver ali a exposição do perigo. O versículo 31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha como é que a estrutura rabínica é mostrada através desses versos. Os rabinos, frequentemente, eles iniciavam diálogos críticos com uma advertência solene. Para que isso? Para captar a atenção do discípulo. Como, por exemplo, quando você lê o livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 7, você percebe que o profeta Natã, ele chama a atenção de Davi Hameler, do rei Davi, através de uma história. E através daquela história que ele chama a atenção de Davi, de um homem rico que mata a única ovelha de um de seus vizinhos para poder oferecê-la a um dos seus convidados. E Davi, naquele momento, absolve a história, porque foi chamada a atenção para isso. Ele dá uma sentença, porque essa é uma forma rabínica de chamar a atenção. Jesus está usando a mesma forma pedagógica para poder atrair a atenção do seu discípulo, que no caso ali não é só Pedro, é todos que estão em sua volta. E uma vez ele captando a atenção do discípulo, ele começa a alcançar os seus propósitos, porque Jesus, ele expõe a ameaça espiritual iminente. Satanás busca peneirar Pedro. Pedro não tinha ideia disso. Pedro, na sua humanidade, no seu nível de visão limitada, ele jamais teria conhecimento, se não partisse do próprio Jesus, a esse respeito, que o diabo já tinha reclamado, já tinha pedido, já tinha... Alguma coisa aconteceu no processo, ou estava acontecendo, que o próprio inimigo pede para cirandar, para peneirar o apóstolo Pedro. Isso é muito interessante. Por que isso? Porque
peneirar ali tem a ideia de testar a fé até o limite. A imagem, então, de peneirar, ela é familiar dentro do contexto agrícola judaico e simboliza algo muito simples que nós comentamos sempre no seio das igrejas, que é o julgamento. Quando a pessoa está peneirando o trigo, ali é uma forma simbólica de exemplificar a separação ou o julgamento de separação da sinceridade, o trigo, da palha, da arrogância, do orgulho, da prepotência. E é por isso que Jesus vai usar dessa técnica retórica. É por isso que ele usa a repetição Simão, Simão, em vez de usar Pedro. Quando ele fala Simão, Simão, Jesus está enfatizando a estrutura frágil da identidade do apóstolo Pedro, que depois vai ser contrastado com outras situações. No versículo 32, nós podemos encontrar ali Jesus usando uma promessa quando ele diz: eu, porém, neste momento que ele pede por você, Pedro, eu interfiro nisso tudo. Eu compro o teu barulho porque eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha a estrutura rabínica que Jesus está revelando para nós. Após a advertência, é natural que o mestre judeu daquela época, ele costumava oferecer uma promessa condicional para motivar o discípulo. Por exemplo, se você guardar a lei, como nós fazemos nos dias de hoje, se você obedecer a Deus, cumprir os mandamentos, se prontificar a agradar a Deus, Deus vai abençoar a sua vida. Como a gente usa muito Deuteronômio, capítulo 28, basicamente os versículos 1 e 2. E qual era o propósito disso? Jesus não apenas alerta o grande discípulo Pedro, mas naquele momento Jesus lança ao coração de Pedro uma esperança. E de que forma? Ele diz que a sua intercessão, que a sua súplica vai lhe assegurar que a fé de Pedro não seja destruída, que a fé de Pedro não seja aniquilada naquele momento de provação. Isso indica que Jesus permitiu que Pedro passasse pelo crivo do peneirar, porém já declarou que ele não iria sucumbir, ele iria vacilar, ele iria, de uma certa forma, tropeçar, mas ele não ficaria prostrado, ele não ficaria detido nessa prostração. E aí Jesus então garante que a promessa que Jesus faz para ele é uma garantia de que ele não vai sucumbir. E é tanto que ele acaba concluindo a promessa da seguinte maneira. Dentro dessa promessa, ele conclui o chamado de Pedro após restauração. Ele diz: fortalece teus irmãos. Pedro não se ateve a essa informação, como nós geralmente não nos atemos a muitas informações que é passada para nós de uma maneira semelhante. Porque geralmente nós nos estribamos em nós mesmos, na força do nosso braço, na confiança arrogante daquilo que talvez a nossa intelectualidade possa alcançar, que o nosso poder financeiro, que o nosso poder social, político pode alcançar. E geralmente nós caímos e quebramos a cara por conta disso. E Jesus está dando a garantia que Pedro não iria ficar prostrado, ele iria ser restaurado, e por isso ele diz: quando você tiver a sua fé restaurada, quando você se arrepender, você vai fortalecer os seus irmãos, você vai levantá-los, mostrando com isso que a queda de Pedro não era o fim. Então, ele está usando a expressão quando te converteres. Isso pressupõe que haveria o arrependimento de Pedro lá no futuro, alinhando-se à visão judaica de techuvá, de retorno, de voltar à fonte, através de um grande tombo, de uma grande decepção e também
do ato de humilhação, de arrependimento, de reconhecimento, essa pessoa retornaria para Deus, retornaria para o seu Senhor e, a partir daquele momento, exerceria as suas funções. O versículo 33, ele vai revelar a resposta humana. Pedro vai responder, entre aspas, acha ele, à altura do que Jesus acabou de abordar, dizendo que ele conhecia mais da vida dele do que o próprio Jesus, que ele confiava mais nele no que naquilo que Jesus disse, e de uma certa forma ele bateu de frente com a voz profética, com a revelação de tudo aquilo que Jesus disse. Pedro vai rebater dizendo o seguinte: Senhor, tu não me conheces, eu estou pronto a ir contigo, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Nos diálogos talmúdicos, estou falando assim dentro da concepção judaica, dentro do judaísmo, como é que essas coisas funcionavam, os discípulos, muitas vezes, respondiam com autossuficiência ingênua. E através dessa autoconfiança, através dessa resposta, esses discípulos, ele acabava expondo a sua incompreensão do que estava acontecendo. Nós podemos ver isso, um exemplo claro disso, lá em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 27 ao versículo 29. Quando o sábio coloca, em especial Jesus, coloca diante de Pedro, diante de Simão. A palavra Simão, Shimon, tem a ver com aquele que ouve. Pedro, naquele momento, fecha os seus ouvidos e não dá atenção como deveria dar ao que Jesus disse. E como Jesus também já tinha declarado que quando ele se convertesse, ele iria fortalecer seus irmãos, Jesus sabia que Simão não ouviria, que Simão iria rebater, que Simão não iria aceitar. E a resposta de Pedro, então, vai revelar a sua soberba espiritual, ignorando a advertência. Pedro confia na sua própria coragem e não na graça de Deus, não naquilo que foi revelado pelo próprio Jesus para ele. Isso acontece sempre conosco, em especial dentro dos nossos lares. Quando nós temos filhos e eles chegam a uma determinada idade, eles acabam achando que sabem mais do que os seus pais. E quando seus pais lhe alertam sobre alguma situação, já que os pais conseguem ver por conta da experiência e têm, de certa forma, uma visão profética a respeito de alguns assuntos que as experiências lhe concedeu essa forma profética de ver as coisas, e nós avisamos aos nossos filhos, é natural que eles rebatam, que eles não aceitem, que eles ignorem tais conselhos, e eles acabam batendo de frente, achando que sabe o que é melhor para eles mesmos, até eles quebrarem a sua cara, até eles voltarem arrependidos, cabecinha baixa, orelha baixa, e às vezes nem precisa falar nada, mas acabam reconhecendo que estavam errados, e a lição que poderia ter sido evitada acaba ajudando eles a serem pessoas melhores e mais atentas aos conselhos. Eles acabam acreditando e depositando a sua força e confiança neles mesmos, na sua arrogância espiritual, como fez Pedro, e deixando a graça dos pais, no caso aqui a graça de Deus, de lado, achando que são autossuficientes. E é justamente aí que acontece a ironia da narrativa. E como isso se explica? Pedro olha para Jesus, nos olhos de Jesus, e promete fidelidade até a morte. Porém, horas depois daquela confissão, daquele impulso de dizer que estava pronto para ir com Jesus até a morte, ele nega Jesus por 3 vezes, assim como o Mashiach lhe havia dito. Versículos 54 ao 62 de Lucas 22, deixa isso muito bem claro. Essa é a ironia do destino.
E essa ironia ela é típica, querido, nas narrativas bíblicas, porque elas expõem a fragilidade humana, como já disse anteriormente. E também você pode conferir essa prepotência, essa arrogância espiritual em Sansão, no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20, mas você pode ler toda a história de Sansão, que você vai ver justamente isso muito bem desenhado. Sansão não é o primeiro, Pedro não foi o último, e todos nós estamos à mercê de agir como Pedro a qualquer momento. O versículo 34, volta lá para Lucas capítulo 22. O versículo 34 aponta justamente para o futuro. Jesus diz para Pedro: Pedro, eu te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo. Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. A gente percebe aqui a dinâmica profética, a realidade que nós queremos sempre fugir dela. Isso, querido, esse texto é uma grande lição que nós temos que aprender, e ela é um antídoto contra a arrogância, contra o orgulho, contra a vaidade, contra a nossa ingenuidade, para que nós estejamos atentos aos conselhos. Porque os profetas e rabinos, eles geralmente, como nós pais fazemos, usavam de declarações preditivas, né? Ou melhor, preditivas, né? Acho que a palavra certa é essa, para justamente confrontar e preparar os seus ouvintes. Você pode ver isso também em Isaías capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 22, quando o profeta Isaías anuncia a queda de Babilônia, quando Isaías coloca diante dos seus ouvintes, da sua audiência, o que iria acontecer. Então sempre vai haver um confronto para preparar os seus ouvintes. Sempre vai haver uma forma de Deus trazer a existência de uma maneira preditiva, de uma maneira profética, fica melhor assim, a realidade daquilo que nós estamos fazendo, ou daquilo que os nossos caminhos estão apontando, porque existe um caminho para o homem que parece ser bom, mas de maneira profética, o final dele é a morte. Isso tem um propósito, no caso aqui de Pedro. Jesus não apenas vai prever a negação de Pedro, e ao mesmo tempo ele revela o seu significado redentor. Porque essa profecia de Jesus, ela vai cumprir no mínimo ali 3 funções. Primeiro, ela corrige a autossuficiência de Pedro, fica bem claro isso. 2, ela prepara-o para o arrependimento após a queda, isso fica também muito bem claro. E ao mesmo tempo ela antecipa a restauração de Pedro, que acontece no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 19. Agora, existe nessa questão toda da negação de Pedro, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Existe uma simbologia numérica nessa história toda. As 3 negações de Pedro, ela vai ecoar um padrão triplo de teste no Antigo Testamento. Por exemplo, quando você vai ler o livro de Jó, você vai ver também as 3 tentações a respeito de Jó. Isso vai simbolizar a completude no processo da humilhação e cura. Então a gente pode perceber que existe toda essa questão extraordinária a respeito da simbologia numérica, e dentro do que nós estamos lendo, ela vai simbolizar a completude no processo de humilhação
e, ao mesmo tempo, processo de cura. Isso é uma coisa que depois nós podemos ver mais à frente. Para nós fecharmos esse momento, nós podemos, então, trazer a esse último momento a pedagogia transformadora como conclusão. Esse diálogo, ele segue uma lógica da revelação progressiva que é típica na educação rabínica. Primeiro, ele desperta a consciência, a advertência, oferece esperança com promessa, nós já vimos sobre isso, expõe a realidade humana, que é a resposta quando Pedro responde da forma que respondeu, e revela o plano divino que foi a profecia que de fato também aconteceu. Então, eu quero aqui, para a gente fechar, fazer uma pergunta. Como as suas respostas a Deus revelam a autoconfiança ou a dependência dele? Pense sobre isso. Eu poderia aqui usar um versículo-chave, que é Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo a queda. E fechamos dizendo o seguinte, que a estrutura de Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34, através da lente dessa narrativa rabínica, semita, nós conseguimos ver que Jesus não condena Pedro, mas o prepara para uma jornada de humildade e de graça. Essa passagem, ela desafia líderes e discípulos a substituírem a arrogância pela confiança na intercessão de Cristo. É necessário nós deixarmos o orgulho, a vaidade de quem somos, tudo aquilo que nós nos agarramos, que possa se tornar nossa confiança, para dependermos justamente dessa intercessão que Cristo faz por nós, que Ele vive por interceder por cada um de nós. Ele vive por interceder pela igreja. E também, quando Ele faz essa intercessão pela igreja, sua fidelidade vai superar todas as falhas que venhamos a cometer desde que nos arrependamos. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu comentário e nós vamos continuar nesse assunto. Até a próxima. Shalom Vrahá.